Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que seja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início aos nossos estudos dominicais. Vou solicitar para a Mirella fazer a prece de início. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje, nossos estudos se concentram no livro Vinha de Luz, Espírito de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. E a lição de hoje é a de número 65, Cultiva a Paz. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, ela voltará para vós. Jesus. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quando se apegam voluntariamente à própria desesperação, quantos revoltados fogem à luz da paciência, quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos, quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis da terra. Todos rogam a paz no planeta, atormentados de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos delas. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria das criaturas comodistas, a paz legítima é realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar incrível sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina inesgotável da verdadeira felicidade. Porque o homem ouve a lição da paciência, tem o propósito firme de se lhe afeiçoar. É da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo da origem, como intransferível conquista de cada um. Cultiva a paz. Em todos os tempos é muito bem-vindo, né? O cultivo da paz. E principalmente nos tempos em que estamos presenciando e vivendo. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, ela voltará para vós. Jesus, Lucas, capítulo 10, versículo 6. A paz, em todos os momentos, ela se faz necessária. Lembremos que uma outra passagem em ensinamento de Jesus Cristo, na onde ele fala que ele não veio trazer a paz, e sim a espada. É óbvio que, dentro de um contexto, Jesus não quis dizer que veio trazer as batalhas, as guerras, enfim, de um modo realmente literal,
do modo humano que se entende, do modo material. Quando Jesus disse isso, é claro e óbvio que ele veio trazer a paz, mas, ao mesmo tempo, ele veio trazer também um conflito muito grande, e aí nós estamos falando de nós mesmos, um conflito muito grande interno, porque para você cultivar a paz, para você reverberar a paz, fazer que a paz fique, para fazer que a paz se fixe na nossa vida, nós temos que, inicialmente, num esforço contínuo, renunciar a si mesmo, reduzir ou até mesmo aniquilar o orgulho. Aí a guerra que por hora Jesus Cristo havia falado de trazer a espada. A espada não é a espada para nós confrontarmos o próximo. Essa espada é para confrontarmos a nós mesmos. Essa luta diária, essa luta para a reforma íntima. Esse é o contexto. E aqui Jesus, como não poderia ser, ele fala, né, ou ele nos dirige da seguinte maneira, ó, se você carrega a paz e, né, a gente vai até, né, a algum lugar, algum local, carregando ela, olha, talvez seja bastante grande a possibilidade dessa paz se distribuir por aquele local. Mas se caso não, ela retorna, nós não vamos perder nossa paz. Ela está conosco mesmo, ela retorna a nós mesmos, né? É importante isso, que tipo assim, nossa, eu fui para levar a paz em um determinado ambiente e eles não compraram a ideia, não, né, enfim, mas você continua em paz? O importante é não perder essa paz, né? Existe um outro ditado popular que se tornou popular, mas ele é baseado até numa, talvez, retórica. Eu prefiro ter paz do que ter razão, e há um fundamento muito grande em cima disso. Que, por vezes, dentro de ambientes em que convivemos, é necessário abrir mão da razão que acreditamos ter para ter a paz no próprio âmbito que estamos. E aqui a lição é nada mais, nada menos do que isso. Emmanuel, dentro de suas analogias e dentro de suas referências, ele vem nos passar a importância do cultivo da paz. Claro, requer esforço. A paz requer esforço. E não estamos falando num ambiente, por exemplo, de guerra, que é também muito esforço. A gente está falando num ambiente íntimo, um ambiente próximo, bem próximo de nós. Então vamos ver o que Emmanuel e como que ele inicia num parágrafo consideravelmente longo, já compreendendo, ou procurando compreender dentro dos estudos que nós realizamos, o direcionamento que ele nos passa. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana. Vamos dar uma pausa. Verdade. Há muitos desesperados, há muitos frustrados, há muitos enfermos mentalmente pelos sofrimentos das rotinas. Então, isso é fato. Lembrando que Emmanuel, ele nos passa, né? Ou ele nos escreve, ou ele nos edita esse livro, há aproximadamente cerca de 70 anos.
Mas prestemos bem atenção como é atual. E assim, é sempre importante falar, né? Porque, nossa, mas isso foi escrito, por exemplo, por Kardec. Ah, isso foi. E raras vezes a gente vai. Raras vezes não. Vai ter algumas exceções, óbvio, pela própria ambientação e linguística utilizada na época. Aqui também não é diferente, né? Nós fomos evoluindo e foi mudando bastante o modo linguístico, né? Até o modo mesmo de fala. Mas, de uma certa maneira, a grosso modo, a gente vê, nossa, mas foi escrita tantos anos atrás e está tão atual. É, mas foi escrito tantos anos atrás e foi tão atual. E tem uma explicação isso. Porque, apesar da evolução, nós ainda estamos num planeta de provas e expiações. Então, a tendência é que, enquanto estivermos aqui, dentro das vivências que se consolidam aqui, de ser atual. Ser atual daqui 50 anos, ser atual daqui 100 anos, porque ainda estamos na condição de um planeta de provas e expiações, na onde residem espíritos que já têm a racionalidade, porém, condutas ainda a serem trabalhadas. Então, por isso que sempre vai ser atual, como não é diferente aqui nessa lição de Cultiva a Paz. Beleza, então, Emmanuel fala, em verdade, há muitos desesperados na vida humana. Mas, quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? É uma pergunta. Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram a dor por lhe ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Olha, mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Desespero. Desespero é a falta da esperança. É a falta da esperança. Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Isso aqui é um exercício. É um exercício. Na verdade, o que Emmanuel quer trazer de um certo modo aqui são os nossos convívios existenciais materiais e a busca de soluções. E a busca de soluções. Uma pessoa desesperada, na falta, talvez até mesmo da vigilância, ela pode provocar algo que, a princípio, na existência, se torna até mesmo irreparável. Mas veja bem, somos espíritos de evolução e tudo tem reparação. Mas, devido a algumas escolhas tomadas durante a existência, e pelo desespero e tantos outros sentimentos de natureza mais baixa, pode complicar bastante a jornada. Pode complicar bastante a jornada. Óbvio que somos filhos de Deus, temos oportunidades a todo momento, mas precisamos atender aos seguintes requisitos aí, né? Existem algumas escolhas que a gente pratica aqui no planeta e talvez a gente compromete o nosso corpo. E sim, nós temos que, de um certo modo, aprender a viver de alguma outra maneira até chegar até mesmo uma nova oportunidade, numa nova existência.
que mesmo assim, talvez o corpo ainda venha como um aprisionamento para o espírito. Emmanuel, ele fala, ó, certo, tem muitos desesperados na vida humana, mas o que se está se fazendo esses próprios espíritos encarnados, né, na vida humana, o que está sendo feito para tentar a corrigenda? Quantos criminosos choram de dor por lhe ser impossível a consumação de novos delitos? E olha, complicado, hein? Nossa, estou trancafiado aqui e tem, né, o mundo lá fora. E assim, o que eu poderia estar fazendo lá fora? Os meus negócios estão lá fora. Olha só, né? Olha como seria pensamentos egoísticos, sem ao menos pensar na reparação, sem pensar na evolução. Tantas vezes a gente estudou muito a respeito disso, né? Com respeito até mesmo às enfermidades, às doenças, né? Que são um dos instrumentos de evolução aqui na Terra. Eu estou, por exemplo, vamos lá, exemplo, vamos abrir um aspas, né? Exemplo aí geral. Eu estou com cirrose hepática em ocasião do consumo excessivo de bebidas alcoólicas, né? Etílicas. Aí consegue-se, faz todo um movimento, vai ter que parar de consumir a bebida alcoólica, isso já é um instrumento de evolução, mas como era bom quando eu podia ainda beber de forma demasiada aquela bebida. Eu tenho que curar. Tem que curar para quê? Porque eu ainda quero voltar a beber. É isso, é aqui que está falando. Emmanuel cita do criminoso que comete o delito, que está impossível de cometer o delito porque está cerceado, mas que lamenta bastante por não estar praticando o delito. Isso serve para nossas vivências humanas. Serve para nossas vivências humanas. Por vezes, somos compelidos a reeducar a nossa existência por algo que nós não queríamos fazer, mas para melhorar. É para melhorar. Seja melhorar o espírito, seja melhorar o corpo. Somos compelidos. E essas pedidas que nós recebemos de mudança de comportamentos é para nós evoluirmos. E não parte de nós. A providência divina, por vezes eu falo tanto, mas é isso, a engenharia divina, ela é tão sutil e perfeita, muito, 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 muito. Então, nossa, mas isso nos faz sofrer, Rangel? Olha, o nosso trajeto espiritual, desde que fomos criados simples e ignorantes por Deus, ele, ele é fundamentado no livre-arbítrio. Então, que nós repensemos trajetos, recalculemos rotas, inclusive uma nova encarnação
é um recálculo de rota. Uma nova reencarnação é um recálculo de rota. É tomada de novas decisões, execuções de novas ações. E sim, dentro disso tudo, existe um esforço enorme para que, dentro da renúncia, dentro do despojar do orgulho, possamos melhorar. Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, que é o que nós estamos tratando aqui. Trabalhe intensamente no mundo íntimo, porque parte de nós. Está em nós a paz. A paz que o Cristo veio nos trazer refere-se à ação e às atitudes de cada um que aqui está. Cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Bem sabemos que a lei divina, ela está escrita em nós. É praticamente um DNA do espírito. A partir do primeiro momento que fomos criados, né, por Deus, nós já carregamos isso com nós. Mas, ao mesmo tempo, é necessário, dentro do esforço próprio, estarmos alcançando essas tintas escritas da lei divina no nosso ser. Isso é tão interessante que, já comentamos aqui também, mas uma pessoa, ela pode ser ateísta. Ela pode não crer na existência de Deus. Mas ela pode ter boas condutas. E essas condutas, além de todos os valores que possam vir a ser adquiridos durante uma existência, mas essa conduta também, ela pode partir, a princípio, de algo que ainda que imperceptível para todos nós e também para o ateísta, que é a realidade e a verdade divina que está em nós. Eu não vou praticar esse ato, não. Ele não é bom. Mas peraí. O que te fundamenta não ser bom? Você é um ateísta. Opa, mas eu tenho valor. Então, são esses valores que não impedem que, independente do credo, que você renuncie a si mesmo, pega a sua cruz e siga. Renuncia ao teu orgulho, renuncia à vaidade, o egoísmo, renuncia à inveja, renuncia o ciúme, renuncia em tudo que pode ser de malefício, não só para nós mesmos, mas para todos que nos cercam, para toda a humanidade. E prossigamos avante, vamos à frente, para um mundo melhor, para uma convivência melhor, para uma sociedade melhor, para uma comunidade melhor, e para o seu espírito melhor. Olha só, e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias. Eu acho que nós não precisamos nem entrar no mérito dessa questão, principalmente no atual momento. Estamos agora em agosto de 2025, na onde o planeta Terra passa-se por conflitos bem, né, fortes mesmo. Então, não há nem necessidade de nós entrarmos no mérito disso, porém sabemos o que estamos vivendo neste momento, em vários movimentos, em vários âmbitos, são guerras, são duelos políticos, isso, aquilo outro,
Então, a gente tem um movimento muito grande aí de pessoas nada amistosas, né? Enfim. Então, todos roubam a paz do planeta, atormentado por horríveis discórdias, é fato, mas raros se fazem dignos dela. Ah, mas eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver com aquela guerra que está ocorrendo lá na Europa. Ah, eu não tenho nada a ver com a guerra que está ocorrendo lá no Oriente Médio. Ó, eu não tenho nada a ver com essas lutas e guerras de facções. Ah, eu não tenho. Opa, peraí, então vamos lá. Vamos voltar para dentro do nosso mundo. Não está tendo pequenos conflitos familiares? Não está tendo alguns conflitos nas amizades? Não existem conflitos nos ambientes de trabalho? Não há conflitos a todo momento no trânsito? Então vejamos bem e prestamos atenção. Ontem, aqui próximo à minha casa, uma garagem, e foram lá e escreveram, para ser mais exato, picharam. Eu não sei qual que foi a natureza, eu não sei se partiu do próprio morador, mas algo me chamou a atenção. E está escrito no portão assim, abre aspas, e estou utilizando para fins de estudo. Idiota, não pare aqui, que aqui é garagem. E aí eu penso, bom, é uma pessoa que deve estar cansada das pessoas com falta de respeito às regras de trânsito, parar na garagem dele. Mas, ao mesmo tempo, o contraponto, o contra-ataque, ele é muito agressivo também. Nós temos que estar preparados para conversar. Nós temos que estar preparados. Poderia-se somente ter colocado proibido estacionar, faz uma sujeita a guincho. O termo idiota me causou um mal-estar. E as pessoas utilizando palavras que ao menos nem saibam da onde teve a sua origem, né? Então, isso aí é para fins de estudo, mas ao mesmo tempo é para fins de exemplo. Como algo que não nos agrada, como que algo que não nos respeita, como será que nós vamos ter que abordar ou acolher? É importante. Os nossos comportamentos, eles nos dizem na onde que eu estou. Na onde que eu estou? Na jornada evolutiva. É importante saber isso. Quantas vezes dá vontade de esbravejar? Quantas vezes dá vontade de, né? Olha, vigiemos nossos comportamentos. Que ainda está difícil as ações dos nossos pensamentos, mas as nossas escolhas que vão afetar, de um certo modo, alguém, ou todo um grupo, seguremos, nos reeduquemos. Se nós almejamos tanto a paz, busquemos nascer essa paz dentro do nosso ser, para dentro dos nossos próximos. Tenhamos a humildade de pedir desculpa, pedir perdão, assumir que errou.
Tenhamos. Vamos, esforcemos nesse caminho aí. Isso é tão nobre. Isso é nobre. Nobre aqui na terra, Rangel. Aí meu orgulho vai ficar ferido. Não. A terra é só nossa passagem. É nobre para o que é verdadeiro, que é para a jornada espiritual nossa. É divino. Pedir desculpas não é problema, não. Mas tenhamos paz. Tenhamos paz. Ah, mas a desculpa tem que vir dele. Olha, esforcemos-nos. E se o primeiro gatilho for nosso, que seja. Deixa eu voltar aqui, que eu estou pulando a lição. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos, reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é realização muito distante. Olha, seria tão fácil que entre aqueles países houvesse a paz. Olha, talvez uma pessoa que estivesse indo em direção a um pronto-socorro, alguma outra pessoa passando doente, passa do lado do seu carro de maneira rápida e você esbraveja, e aí vai um ponto, e aí eu vou até falar do Fabiano, que uma vez, e aí serviu de lição para mim, Fabiano. Uma vez eu havia falado que eu estava no Toninho e que uma pessoa no estacionamento do Toninho, ela passou correndo de carro. E aí eu mesmo julguei, né? E, é um irresponsável. É isso. E aí, Fabiano, naquela oportunidade, você falou assim, mas a gente precisa compreender que talvez tinha alguma necessidade, talvez estaria indo para algum lugar. E eu falei, é isso. A gente não sabe. A gente não sabe o que está acontecendo. De repente, recebeu uma ligação de algo que estava acontecendo. De repente, então, é importante isso. Por isso que é importante a gente atentar às nossas ações também. Olha, é importante, inclusive no trânsito, a gente ficar sempre preparado para esse tipo de condição. Porque, por exemplo, uma ambulância, ela tem o seu sinal luminoso e sonoro. Mas quando não se tem isso? Nossa, mas o que é esse, entre aspas, chato tá buzinando? Tá precisando de socorro, talvez? Ele não sabe. Não cabe a nós julgar nesse momento. Cabe a nós renunciar. Renunciar, ter a paciência. Isso também não quer dizer que não existe delituosos no trânsito. Isso não quer dizer isso. Mas procurarmos, dentro do que está no nosso campo do entendimento, do nosso alcance, fazer o que nos cabe. Fazer o que nos cabe. Ter a paciência. A paciência é proveniente da paz. Exercitar. Vai ter que exercitar. Né? Então, é importante, e que bom que nós temos as vivências aqui no mundo que nos permite aprender um com os outros, né? Aprender um com os outros, porque isso é melhorar. Isso é melhoria. Então, para a esmagadora maioria dessas criaturas, como eu disse, a paz legítima é realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito
devem anteceder o benefício, a preparação, o alcance das virtudes. É essencial, se faz necessário, né? Vamos compreender isso. Lembremos da nossa companheira e amiga Marley, que tanto nos auxiliava também aqui nos ensinamentos. Inclusive menciono ela porque chegou numa rede social aqui para mim que hoje seria o aniversário terreno dela. O quão importante ela é para nós, dentro das suas explicações também, dentro das suas vivências, e o que ela nos trazia. E a Marley, ela sempre nos trouxe muita paz e calma no modo da fala dela. Foi um exemplo, é um exemplo para nós, e na onde ela se encontrar na espiritualidade, que ela possa receber as nossas energias e fluidos também, e saiba que está aqui em cada um de nós aqui, cada participação dela que ela teve conosco. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã, tem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem, como intransferível conquista de cada um. Vou pegar essa última parte aqui. Olha só. Mas, vou pegar, quer ver, a partir da... vou pegar daqui, ó. Mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior. É interessante isso, porque ele fala assim, olha, a gente pode dizer Senhor, Senhor, e não entrar no reino dos céus, que foi também Jesus que nos trouxe. Porque eu preciso praticar as obras na onde essa engenharia divina me permite, né? Então, eu posso estar muito próximo de processos edificantes, mas, ao mesmo tempo, interiormente falando, estar muito distante, né? E aí ele fala, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã, beleza, estudamos, buscamos conhecimento, compreendemos até mesmo que o Cristo nos trouxe, mas sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, ou seja, estudamos bastante, mas ainda estamos com um propósito meio titubeando no caminho do trabalho cristão. É da própria recomendação do Senhor, que é Deus, né? Que esse bem celestial volte ao núcleo de origem, como intransferível conquista de cada um. Não nos cabe outro caminho, ao não ser o nosso esforço próprio para o burilamento espiritual. Lembremos, fomos criados um diamante, e assim, fazer uma analogia com o que se julga de pedra preciosa aqui no planeta. Nós somos aquele diamante
embrutecido, aquele diamante ainda tem formato, que no decorrer do nosso trajeto lapidamos. Mas é o nosso esforço, é a nossa vigilância, é a nossa oração, são as nossas ações. Perdoar para ser perdoado, amar indistintamente, sem amar, doar, realizar a caridade, sem saber a quem. Sem saber a quem. Jesus já havia falado, ó, o que uma mão oferece, a outra. Então, peraí. Você pode fazer um trabalho amoroso, caridoso, sem ao menos, né, precisar irradiar isso para tantos campos. Faça, trabalhe. Trabalhe. Sejamos caridosos. A pessoa acha que normalmente a caridade é somente, e eu falo no contexto humano, material. Não. Caridade é o saber ouvir, caridade é o saber referenciar uma palavra que realmente conforte, que acolha. Então, são esses os movimentos que nós temos que ficar atentos. Cultivar a paz. O cultivar a paz vem inicialmente do seguinte: para eu cultivar a paz, para eu cultivar uma planta, eu tenho que primeiro semeá-la. Então, partimos do princípio. Procuremos semear aquela paz para, assim, procurar cultivar, para se tornar uma árvore frondosa, imponente. É um trabalho milimétrico. É um trabalho parte por parte. Mas nos foi concedido isso também. Semana, daqui 2 semanas, na continuação do livro Vinha de Luz, nós temos a lição número 66. Inverno, a de hoje, foi a 65. Cultiva a paz. Domingo que vem, se Deus assim nos possibilitar e permitir, continuação do livro dos Espíritos. E fiquem à vontade. Se caso quiserem comentar algo, fiquem à vontade. Bom, vamos partir para o encerramento. E antes de solicitar o Fabiano para a realização da prece, vamos novamente elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais. Busquemos direcionar nossos fluidos para o que seja mais santificante possível. E, principalmente, para aqueles irmãos e irmãs que estão desencarnados, inicialmente encarnados, que sejam levados para os nossos irmãos e irmãs encarnados, que estão passando por momentos de provas e expiações, pelas dores, pelas enfermidades, doenças, pelas dores físicas e morais, aqueles que estão nos hospitais, nas casas de repouso e acolhimento, nas clínicas para tratamentos diversos, seja levado aos nossos irmãos e irmãs que neste momento estão em condição de rua e miséria, seja levado àqueles tantos que passam por tantos sofrimentos internamente no seu ser, que esses fluidos possam auxiliar o máximo possível na sua jornada, seja levado aos nossos irmãos e irmãs desencarnados. Aqueles que inicialmente não tomaram ciência ainda dessa passagem, desse trânsito, estão ainda perambulando pela crosta terrestre,
acreditando ainda estarem encarnados, que possam receber intuições e fluidos necessários para que se possam estar sendo socorridos pela espiritualidade e possam tomar consciência desse novo momento, possam ter a humildade do socorro exato. Seja levado também aqueles que estão nas regiões inferiores da espiritualidade, aos chamados umbrais, que eles também possam ser, de uma certa maneira, receber a consciência necessária e serem socorridos dentro da humildade também que compete o processo, seja levar aqueles que estão nos hospitais espirituais, nas casas de saúdes espirituais, tão logo também já vão estar com as mãos à obra para o caminho do bem e do amor. Agradecer por cada oportunidade que temos, por essa nova jornada terrena que estamos tendo nesta existência. Fabiano, você faz a festa de encerramento? Faço, Angel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano, Cristiane, a Marlene, Tivanete, Viviane, Fabiana, que esteve há pouco conosco, Mirela, Vitória, Rafaela, todos os nossos amigos que nos acompanham pelo YouTube. Seja levado também a cada familiar de vocês, próximos de vocês. Que tenhamos um domingo e uma semana de muita paz espiritual, pois sabemos que abençoados somos a todo momento. Até domingo que vem, se assim Deus nos permitir. Que assim seja. Uma boa semana para todos. Até domingo que vem, se Deus quiser. Que assim seja, Fabiano.